Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fins de concurso público do exame da OAB, hoje eu vou retornar ao tema de filosofia do direito, falando sobre o debate entre John Hart e Ronald Dworkin. Para fazer a explanação sobre essa teoria, eu utilizei o livro pós-escrito de Hart ao seu livro O Conceito de Direito, em que Hart vai rebater as críticas feitas por Dworkin à sua teoria. Para melhor entendimento de vocês, eu resolvi falar um pouquinho sinteticamente sobre a teoria exposta por Hart e a teoria de Dworkin, e posteriormente fazer a explanação sobre esse debate na teoria dos dois. Então, John Hart, ele foi nascido na cidade de Nova York, no ano de 1938 e falecido em 2003. A sua teoria, mais especificamente em seu livro O Conceito de Direito, ele abarca um positivismo brando, ou seja, retirando conceitos principiológicos e conceitos morais de sua teoria, porém recolocando na regra de reconhecimento. E o que seria essa regra de reconhecimento? Seria uma regra implícita no direito em que a comunidade jurídica, a comunidade social, iria estabelecer a aceitação das normas jurídicas, a aceitação daquele ordenamento jurídico dado pelo direito. Então, dentro dessa perspectiva, para ele existe um conteúdo moral no direito nessa regra de reconhecimento. Para ele, as regras de direito, elas são estabelecidas por proposições jurídicas que determinam o que é proibido, o que é permitido e o que é obrigado pelo direito, e determinando dessa forma o que é lícito e o que é ilícito, o que é legal e o que é ilegal dentro da perspectiva do ordenamento jurídico. Dentro dessa perspectiva ainda, ele coloca que as proposições jurídicas, eles determinam o que a lei posta dentro desse positivismo brando, e que existem conceitos jurídicos indeterminados, normas de textura aberta que irão ser colmatados dentro de cada caso concreto, em casos difíceis de serem julgados pelo magistrado, por uma discricionariedade, por meio de uma principiologia fundante que irá ser resolvido em cada caso concreto, nesses hard cases, nos casos difíceis, por assim dizer. Então, essa simploriamente e sinteticamente é a teoria dada por John Hart em seu livro O Conceito de Direito. Já Ronald Dworkin, ele nasceu no ano de 1931 e faleceu em 2013. Ele foi livre-docente da Faculdade de Harvard e teve esse debate entre ele e o Hart, como eu vou expor para vocês posteriormente. Mas na sua teoria, ele coloca um conceito integral de direito, um conceito construtivista de direito, em que entre essa distinção entre norma-regra e norma-princípio é que se dará o conteúdo do que é direito dado pelo magistrado em cada caso concreto na aplicação da lei, do direito, dizendo que é direito, fazendo justiça dentro de cada caso concreto. Por isso, esse conceito construtivista que constrói o direito, que diz o que é direito, que diz o que é justiça, em cada conflito social, em cada conflito de interesses, dentro de cada caso concreto. Ainda ele diz que dentro dessa tarefa de dizer o que é direito, de fazer justiça, essa tarefa é como se fosse um juiz Hércules, um juiz hercúleo, um juiz virtuoso que irá então ponderar os princípios colocados pelas normas do direito para solucionar cada caso concreto. Então, dentro dessa perspectiva, não existe uma incompletude no direito,
Para ele, o direito ele tem uma relação intrínseca com os conceitos da moral. Até ele faz uma analogia dizendo que a moral seria uma árvore, de que o direito seria um ramo dessa árvore. Então, para ele, o direito é um ramo da moral, que é um conceito jurídico moral do que seria o direito para ele no ordenamento em cada caso concreto. Então, nós temos uma visão interpretativa, uma visão construtivista, dentro de uma interpretação sistemática e integral do que é direito, para o Ronald Dworkin. Agora, me atendo mais ao debate realizado entre ambos, esse pós-escritos, como eu disse anteriormente, ele foi escrito por Hart como forma de rebater as críticas realizadas por Dworkin à sua teoria. O que Dworkin fala e critica a teoria do Hart? Diz que o conceito de direito ele tem que ser um conceito interpretativo, tem que ser um conceito construído em cada caso concreto, como eu disse anteriormente. Já Hart, para o Dworkin, seria um conceito meramente de simples fato, um conceito simplório, que não se atém aos conteúdos internos e principiológicos do direito. Para Dworkin, a teoria do Hart se afeta só ao que é regra, naquele conceito de validade entre tudo ou nada. Ou a regra é válida e é aplicada, ou a regra é inválida e não deve ser aplicada em cada caso concreto. E para o Dworkin não, existe essa distinção entre regras e princípios, sendo que os princípios eles vão ser sopesados em cada caso concreto para então dirimir o conflito de interesses em sociedade, para o controle social por meio do direito. Já Hart, dentro desse debate, diz que o conceito dele não é de simples fato, não é um conceito semântico, como diz Dworkin, não, é um conceito descritivo, ele vai dizer o que é direito, vai descrever o direito em sua teoria, na obra O Conceito de Direito. E que existem sim conceitos principiológicos, existem sim conceitos morais em sua teoria. Quando ele estabelece, como eu disse anteriormente, o que é regra de reconhecimento para a comunidade social, para a comunidade jurídica, dentro dessa aceitabilidade das normas de direitos pela sociedade, diante da regra de reconhecimento, aí sim vai ter um conceito ligado à justiça, ligado à moral, também nos conceitos de normas de textura aberta, em que o juiz ele vai se aferir o julgamento de cada caso concreto por um preceito de discricionariedade. Esse conceito de discricionariedade acentua um conceito principiológico para o Hart, e existe sim esse conteúdo interno. Para o Hart, só da descrição do direito em sua teoria já vai haver uma avaliação, que o Dworkin diz que a teoria do Hart é uma teoria meramente semântica, de simples fato e descritiva, que não existem conceitos valorativos, que não existem conceitos morais, principiológicos, interpretativos dentro de sua teoria. Já Hart diz que existe sim, que só pelo fato dele descrever o direito, ele já está valorando-o. E já Dworkin diz que no seu conceito valorativo de direito, no seu conceito integral de direito e construtivista do direito, ele vai também descrever o direito dentro de uma perspectiva valorativa. Então, ambos existem conceitos descritivos e valorativos dentro dessa perspectiva dialógica entre o seu debate. Já com respeito a aplicação do direito em cada caso concreto pelo juiz, nessa atividade judicial, Dworkin diz que essa atividade legislativa realizada pelo juiz, do Hart,
seria um conceito injusto e antidemocrático. Porque o que o Hart diz? Que nos conceitos jurídicos indeterminados, perante os casos difíceis, os chamados hard cases, em que não existe um conceito completo de direito, existe uma incompletude do direito que deve ser analisada e colmatada pela atividade judicial. Dentro dessa atividade judicial, que existe uma lacuna no direito, o juiz vai estabelecer uma atividade legislativa judicial. O juiz vai fazer a lei em cada caso concreto, para aplicação no caso concreto. Então, aferindo uma solução dentro de uma perspectiva, então, descritiva. Já o Dworkin diz que essa atividade legislativa judicial do Hart é antidemocrática e injusta, porque não haveria a aferição do princípio da legalidade, do princípio da anterioridade que está intrínseco ao princípio da legalidade. Que existe no Estado de Direito, existe uma principiologia fundante, que é o princípio da legalidade, que deve ser aferida em cada caso concreto no julgamento desse conflito, que seria injusto, seria até antidemocrático você fazer um juiz fazer as leis dentro daquela principiologia da separação dos poderes, que aqui no Brasil nós sabemos que está disposta no artigo 2º da nossa Constituição da República. Nessa harmonia que existe entre esses poderes, essa divisão, o juiz não pode fazer a lei, não poderia ditar o que é lei dentro do caso concreto, e sim ponderar pelos princípios, e sim dizer o que é direito, mas não fazendo leis, e sim ponderando em cada caso concreto. E que seria antidemocrático por isso, por ferir esse princípio da separação dos poderes, por ferir o princípio da legalidade e da anterioridade que está intrínseca ao próprio princípio da legalidade. Já Hart diz que esse seu conceito de atividade judicial legislativa não seria antidemocrático nem injusto, porque, segundo ele, nos casos difíceis, nos casos de textura aberta da norma, não existiria uma lei prévia que iria determinar o que é legal e o que é ilegal. Não existiria uma situação fundante, uma situação prévia, jurídica prévia, para estabelecer quais seriam os requisitos que seriam utilizados naquele caso concreto. Então, por isso que não seria injusto, não seria ilegal, não seria antidemocrático a sua aferição para dirimir os conflitos nos casos difíceis. Então, sintetizando esse debate entre ambos os doutrinadores, os filósofos do direito, o Dworkin diz que o conceito de direito de Hart é um conceito semântico, um conceito que está ligado aos simples fatos, dizendo que a proposição jurídica determinada pela regra jurídica do Hart não conduziria a um conceito integral de direito. Já o Hart dizendo que o conceito de proposição jurídica não diz o que é direito, mas diz o que é lei, entre o que é proibido, o que é permitido, o que é obrigado, dentro do ordenamento jurídico. Então, é um conceito ligado à lei e não ao conceito de direito como um todo. Então, por isso que não seria para ele um conceito semântico, mas um conceito descritivo, um conceito teórico do direito. Sobre a ligação entre o conceito moral de direito de Dworkin, Hart debate e rebate essa crítica, dizendo que existem sim conceitos morais e valorativos em sua teoria dentro da textura aberta da norma, dentro de uma atividade discricionária da atividade judicial para julgar os determinados casos difíceis. Então, essa é a questão de fundo.
Esse é o debate normativo, o debate teórico colocado entre esses dois teóricos do direito, esses dois filósofos tão importantes para o entendimento do nosso ordenamento jurídico, do conceito da ciência e da filosofia do direito. Eu espero ter ajudado a vocês dentro dessa perspectiva filosófica e até a próxima.